Uma boa tarde, então, a todos. Nós estamos aqui hoje reunidos para a apresentação da dissertação de mestrado da aluna Lorena Teixeira Cardoso de Carvalho, e temos a honra de receber na banca de avaliadores do trabalho o doutor Vicente Cassep Borges, que é um doutor da Universidade Federal Fluminense, e também temos a honra de receber o doutor Rogério da Cunha Voser, professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A aluna Lorena terá de 20 a 25 minutos para fazer a sua apresentação, e como é um critério aqui da nossa instituição, sempre começa arguindo aquele professor que está mais distante. Não é? Hoje nós estamos com 2 professores externos, a UERJ, portanto, o professor Rogério da Cunha Voser, que está lá em Porto Alegre, deve ser o primeiro arguidor, e em seguida o doutor Vicente Cassep Borges. Muito bem, agradecemos a disponibilidade dos professores e vamos pedir então a Lorena que possa começar a sua apresentação. Bom, Lorena? Olá, boa tarde a todos. Como o professor disse, meu nome é Lorena Carvalho, eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, intitulada Evidências de Validade e Fidedignidade para Medidas de Autodeterminação e Flow no Beach Tennis, orientada pelo professor José Hernandes. Então, trazendo um pouco aqui de como será essa apresentação, eu vou iniciar fazendo a apresentação geral, seguida do estudo 1, que é uma revisão de escopo, estudos 2 e 3, que são adaptações de medidas psicométricas, considerações finais e referências. Então, trazendo aqui meu objetivo geral, é contribuir para a avaliação da autodeterminação e do flow na prática do beach tennis, gerando evidências de validade para os instrumentos Behavioral Regulation Sport Questionnaire, o BRSQ, e a Dispositional Flow Scale 2, que é a DFS. Falando agora um pouco do beach tennis, que é o esporte escolhido, né, nessa dissertação, é um esporte criado na década de 70 em Ravenna, na Itália, e segundo a Confederação Brasileira de Tênis, que é a instituição que regulamenta o BT aqui no Brasil, há cerca de 1,1 milhão de praticantes no país. Como o nome diz, né, é um esporte praticado na praia, é um esporte de areia, é um esporte praticado com raquete, em que há furos na superfície onde a bola é rebatida. A bolinha é parecida com a de tênis, né, mas de estágio 2, com baixa compressão, com cerca de 50% da pressão interna. E é um esporte que pode ser praticado tanto em duplas quanto individual, e essas duplas podem ser mistas ou não. Trazendo agora a teoria da autodeterminação, né, a TAD é uma macroteoria que vai estabelecer diferentes níveis de motivações que são inseridos no contínuo. Esses níveis eles podem ser experimentados por qualquer pessoa em diferentes contextos, como o esportivo. O flow é um conceito elaborado por Csikszentmihalyi na década de 1970, que pode ser definido como um estado mental ótimo, uma experiência muito positiva, em que tudo vai convergir para que determinada tarefa ou atividade seja realizada. O estudo 1, Autodeterminação e o Flow no Esporte, revisão de escopo, teve como objetivo mapear os principais métodos, instrumentos e modalidades esportivas no contexto da relação entre esses dois construtos. Como método, foram considerados elegíveis os artigos empíricos, publicados em periódicos avaliados por pares, nos idiomas português, inglês e espanhol, e que abordaram de forma clara a relação entre a autodeterminação e o flow no esporte. Excluídos foram os estudos que abordaram apenas o exercício ou a educação física, os que não apresentaram texto completo disponível para leitura, artigos considerados, produções consideradas como literatura cinzenta e artigos teóricos. Foram utilizadas as seguintes bases de dados, entre elas a Web of Science, Scopus e a APA, os seguintes escritores apresentados aqui, e não houve um recorte temporal. Para a coleta de dados, a busca e a exportação dos artigos ocorreu em junho de 22.
Em seguida, foi feita a triagem pelo título, pelo resumo, em que as publicações fora do tema e que não tinham o texto completo para ser lido na íntegra foram excluídos. Em seguida, a fase de elegibilidade, em que os artigos foram lidos na íntegra e avaliados de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Para análise de dados, nós extraímos as informações referentes ao autor-data, caracterização da amostra, natureza dos estudos, entre outros, e foi utilizado o método Prisma na sua extensão para revisões de escopo para a redação do manuscrito. Então, aqui nós temos o fluxograma baseado nas diretrizes do Prisma, de acordo com a identificação dos estudos nas bases de dados. Então, ao todo, foram recuperados 126 estudos, e após todos os procedimentos de triagem, eliminação dos duplicados, foram incluídos 20 estudos no escopo desta revisão. Como principais resultados, nós tivemos que a idade dos participantes variou entre 11 e 67 anos, cerca de 25% dos estudos tiveram amostras compostas por adolescentes, numa faixa etária de 12 e 16 anos. Em relação às modalidades esportivas, houve grande diversidade, entre ela a dança, esportes individuais como corrida, triatlo e judô, e esportes coletivos como o vôlei. Houve uma prevalência de estudos correlacionais, cerca de 70%, e o instrumento mais utilizado nos estudos para avaliar a autodeterminação foi a Sport Motivation Scale, a SMS, presente em cerca de 55%. Para mensurar o flow, foi a DFS e sua versão revisada, presentes em 6 publicações cada. Então, para a discussão, nós verificamos que a autodeterminação e o flow estão correlacionados tanto em esportes individuais e coletivos, relação que pode ser verificada em diversas faixas etárias. A escolha por estudos correlacionais é mais frequente atualmente em consequência da facilidade da execução de seus procedimentos, uma vez que os estudos experimentais demandam uma maior complexidade em função do controle e manipulação das variáveis. O aspecto que pode ter favorecido o uso da escala SMS é uma quantidade inferior aos índices do BRSQ. O uso dessas versões da DFS para mensurar o flow demonstra uma inclinação por parte dos estudiosos em estudar o flow como uma tendência disposicional, ou seja, como traço de personalidade em comparação ao estado, uma vez que mensurar o fenômeno imediatamente após a ocorrência dele pode enviesar a resposta dos participantes, porque as experiências positivas ou negativas podem influenciar nas respostas. Como limitação, essa revisão não considerou a literatura cinzenta no mapeamento e sugere-se que futuras investigações possam incluir as atividades e exercícios físicos nesse mapeamento para verificar possíveis diferenças entre esses dois contextos. Agora, falando do estudo 2, é a adaptação do BRSQ com praticantes brasileiras de beach tennis, que buscou evidências de validade e fidedignidade para uma versão brasileira dessa medida, com scores de praticantes de diversos níveis do beach tennis. Aqui eu trago um pouco uma representação gráfica do contínuo motivacional proposta pela TAD, de Deci e Ryan. Aqui nós temos o contínuo que tem dois extremos. A motivação, que é quando o indivíduo se vê desmotivado, não vê a razão, não entende o motivo pelo qual está praticando o esporte, no contexto esportivo. Ele vai até a motivação intrínseca, que é o esporte praticado pelo prazer, pela satisfação que ele gera. Entre esses dois extremos, nós temos a motivação extrínseca, que possui 4 regulações: a externa, a introjetada, a identificada e integrada. Então, até a regulação introjetada, nós temos motivações controladas. E a partir da regulação identificada, nós temos motivações autônomas. Então, conforme os comportamentos são internalizados pelos indivíduos, essa prática do esporte ela vai se tornando mais autônoma, volitiva e mais autodeterminada. No método, nós procuramos, analisamos as evidências de validade de conteúdo, segundo as diretrizes da ERA ETIOL e da ITC, e também nós fizemos fizemos o CVC de acordo com o coeficiente de validade de conteúdo de Hernandes-Nieto. A pesquisa obteve 439 respostas, das quais 414 foram válidas. A amostra é composta por praticantes de beach tennis, com idades entre 18 e 85 anos, com média de 38. Os instrumentos foram utilizados o questionário sociodemográfico, o BRSQ de Lonsdale e colaboradores,
que é um instrumento com 36 itens de autorrelato que mensura a motivação para práticas de esporte. Esses 36 itens são agrupados em 8 fatores. Ele possui 2 versões, o BRSQ6, que são 24 itens distribuídos igualmente em 6 fatores, ou seja, os 6 fatores que representam os 6 tipos motivacionais do contínuo explicado anteriormente, e os coeficientes alfa de Cronbach para essas subescalas excederam 0,78. A outra versão é o BRSQ8, que possui 36 itens e 8 fatores, que possui os fatores de amotivação e os 4 de motivação extrínseca, com a diferença que no BRSQ6 a motivação intrínseca é vista como um conceito unidimensional. No BRSQ8 é adotada a concepção tripartite de Valerandi, que considera 3 tipos de motivação intrínseca que são autônomos na mesma proporção, que é a motivação intrínseca para estimulação, para conhecimento e para realização. Os alfas de Cronbach para esses 3 tipos de motivação variou de 0,80 a 0,91. Neste estudo, foi realizada uma mudança na pontuação Likert da escala de 7 para 5 pontos, em que 1 equivale a nada verdadeiro e 5 totalmente verdadeiro, mudança que também foi realizada em estudos anteriores. Com relação aos procedimentos éticos, essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UERJ, segundo as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, e os participantes deram anuência por meio do TCLE. Em relação à coleta de dados, ela foi online, através de um formulário pela Google Forms, e a divulgação do link ocorreu através das redes sociais, entre elas Facebook, WhatsApp e Instagram. Com relação à análise de dados, primeiro foram feitas as análises descritivas para verificar a distribuição dos dados, as análises fatoriais confirmatórias utilizando o estimador RDWLS numa matriz de correlação policórica, considerando os dados como ordinais, e foram utilizados os seguintes índices de ajustes típicos da modelagem de equações estruturais. Para a consistência interna foram utilizados o alfa de Cronbach e ômega de McDonald, e todas as análises foram realizadas no GESP, versão 18.2. Em relação aos resultados das evidências de validade de conteúdo, os 36 itens do BRSQ apresentaram clareza de linguagem, pertinência prática e relevância teórica adequada, com CVC total para cada dimensão maior ou igual que 0,90. Os itens 8 e 30 que obtiveram CVC abaixo de 0,80, que é o ponto de corte proposto por Hernandes Nieto, foram reformulados segundo as sugestões dos juízes avaliadores. O questionário obteve um percentual geral de 66% de concordância entre os juízes para dimensões teóricas do instrumento, o que é considerado uma concordância substancial. Com relação às evidências baseadas na estrutura interna, segundo os valores da curtose, assimetria e do coeficiente de Marder, foi verificada uma normalidade dos dados nas distribuições uni- e multivariáveis. Foram testados na FC os modelos com fatores oblíquos BRSQ8 e BRSQ6, que obtiveram um muito bom ajuste aos dados, sendo que o BRSQ8 obteve os índices um pouco melhores do que o BRSQ6. Devido a isso, foi utilizado o ECVI, que é um índice para comparar os modelos alinhados, em que um menor valor indica o melhor ajuste dos modelos aos dados, e o BRSQ6 obteve um menor valor. Todos os índices nos 2 modelos testados apresentaram pesos fatoriais iguais ou maiores que 0,50, valor considerado adequado. Com relação à validade discriminante, foi utilizado o método de razão de correlações heteromonotraço, e apenas o BRSQ8 não obteve suficiente discriminação entre seus fatores, principalmente no que se refere aos fatores específicos da motivação intrínseca. Foram utilizados para verificar as evidências de validade convergente os scores da variância média extraída, e o BRSQ6 obteve menos scores com um valor adequado de igual ou maior que 0,50. Com relação à consistência interna, os valores ficaram aceitáveis em ambos os modelos, ou seja, atingiram o ponto de corte de 0,70, e apenas a regulação identificada obteve um valor limítrofe no BRSQ8 no ômega de McDonald. Com relação à discussão, nós podemos considerar que foram geradas evidências suficientes de validade de conteúdo por meio do CVC. Ambos os modelos testados apresentaram ajustes gerais adequados,
também apresentaram itens com pesos fatoriais adequados, ou seja, indicando que essas variâncias são predominantemente explicadas pelos seus fatores latentes, demonstrando, então, confiabilidade individual suficiente. O BRSQ6 apresentou 6 fatores com VME igual ou acima de 50, enquanto o BRSQ6 obteve apenas 2 fatores que atenderam o ponto de corte, indicando, então, a validade convergente superior do BRSQ8. Foram conferidas evidências de validade para ambos os modelos, com exceção da regulação identificada, como eu falei anteriormente, que ficou limítrofe no BRSQ8. Conclui-se, portanto, que o BRSQ6 obteve um desempenho psicométrico superior em função da melhor discriminação entre os seus fatores. O estudo 3, evidências de validade da Dispositional Flow Scale 2 para praticantes brasileiros de beach tennis, teve como objetivo gerar evidências de validade e confiabilidade da versão brasileira dessa medida com os scores dos praticantes de BT. Essas aqui são as principais, são as dimensões do flow do esporte que foram encontradas por Jackson, Dickinson e Mihaly em 1999, entre elas o equilíbrio e desafiabilidade, em que o atleta precisa buscar um desafio que seja compatível com a habilidade que ele possui, ele precisa ter objetivos claros, ou seja, ter clareza nos objetivos que ele possui das tarefas no esporte, e um feedback inequívoco, ou seja, ele precisa saber que está no caminho correto da execução. Essas 3 dimensões principais são consideradas como pré-condições para a ocorrência do flow, que vai culminar na experiência autotérica, ou seja, a satisfação intrínseca inerente a esse fenômeno. Com relação aos participantes, foram os mesmos do estudo 2. Os instrumentos utilizados foram o questionário sociodemográfico, o mesmo do estudo anterior, e a DFS2, um instrumento psicométrico de autorrelato, elaborado por Jackson e Eklund de 2002, que possui 36 itens agrupados em 9 fatores representativos das dimensões do flow, que foi construído para mensurar o flow como uma tendência disposicional, como traço de personalidade na prática de atividades físicas. É uma escala tipo Likert de 5 pontos, que vai de 1 nunca a 5 sempre, e as estimativas de confiabilidade são de 0,81 a 0,90 para a amostra de identificação dos itens e de 0,78 a 0,86 para a amostra de validação cruzada. Foi também utilizado o BRSQ6, adaptado no estudo anterior, para fazer buscar evidências de validade com uma medida externa. Os procedimentos éticos e de coleta de dados também foram o mesmo do estudo anterior. E na análise de dados, nós também realizamos os mesmos procedimentos do estudo 2, com o acréscimo do Q quadrado e da correlação de Spearman para fazer a correlação entre os fatores do BRSQ6 e da DFS2. Com relação às evidências de validade de conteúdo, foram utilizados os dados produzidos por Hernandes e Volzer, e que relatam que o CVC e o capa de flash foram considerados adequados. Somente o item 14 do fator concentração na tarefa obteve CVC menor que 0,80 na clareza de linguagem, então ele foi reformulado para ser utilizado nessa pesquisa. Além disso, foram feitas pequenas mudanças para adaptar a linguagem do beach tennis, mas que não alteraram o sentido nem a compreensão dos itens. Com relação às evidências de validade baseadas na estrutura interna, por meio da simetria, da curtose e do coeficiente de margem, também foi verificada uma normalidade dos dados nas distribuições uni- e multivariadas, e foram testados na AFC os 2 modelos propostos pelos autores. Um modelo hierárquico, com 9 fatores de primeira ordem e um fator de segunda ordem, que é o flow global, e um modelo oblíquo, com 9 fatores relacionados. Foi identificado, então, um muito bom ajuste aos dados, com os dados do modelo empírico, do modelo oblíquo, um pouco superiores ao modelo hierárquico. Devido a isso, foi utilizado o Q quadrado para comparar esses 2 modelos. O modelo hierárquico, principalmente o fator transformação do tempo, apresentou um peso fatorial muito fraco. Além disso, os fatores perda da autoconsciência e experiência totérica e alguns itens também ficaram com valores abaixo do esperado, que é maior ou igual a 0,50. Além disso, também tiveram itens com cargas cruzadas.
Dois dos fatores que tiveram pesos fatoriais abaixo do adequado eram do fator perda da autoconsciência. Então, com a exclusão desses dois itens, restaram apenas mais 2 itens na perda da autoconsciência. Então, devido a isso, esse fator foi excluído. Então, devido a todas essas exclusões, nós obtivemos, então, um modelo oblíquo reespecificado com 8 fatores e 29 itens. Para as evidências de validade discriminante, foi utilizado o método de Fornell e Laker, que compara a variância média extraída com o quadrado das correlações entre os fatores, e o HT-MT. Então, somente por esse último critério, o HT-MT, que os fatores senso de controle e objetivos claros não apresentaram suficiente discriminação entre si. Com relação às evidências de validade convergente, também foi utilizados os valores da VME para investigar a validade convergente entre os fatores em que o fator equilíbrio e desafiabilidade não obteve o valor adequado de maior ou igual a 0,50. Com relação à consistência interna, os valores ficaram aceitados para todos os fatores, ou seja, atingiram um ponto de corte de 0,70, exceto para o equilíbrio e desafiabilidade, que ficou limítrofe. Com relação às evidências de validade baseadas na relação com outra medida, foi verificado que a motivação se correlacionou negativamente com a maior parte das dimensões do flow. A regulação integrada foi o principal fator a se correlacionar de forma moderada com as dimensões do flow, e a regulação identificada e motivação intrínseca apresentaram correlações mais fortes e significativas com a experiência autotérmica. Para a discussão, nós conseguimos concluir que os modelos hierárquico e oblíquo apresentaram evidências iniciais de muito bom ajuste aos dados empíricos por meio da AFC, sendo que, como eu falei anteriormente, o oblíquo foi um pouco superior. Então, como nós tivemos os itens com peso fatorial abaixo do adequado e com carga cruzada, nós obtivemos, então, a versão reespecificada, e nessa versão, todos os 29 itens restantes mostraram suficiente confiabilidade individual, indicando que eles são predominantemente explicados pelos fatores latentes a quais foram designados. Pelo critério da HT-MT, apenas os fatores senso de controle e objetivos claros não atenderam o ponto de corte de 0,85, proposto por Henseler colaboradores, porém foi um valor muito próximo do adequado, com 0,86. Somente o fator equilíbrio e desafiabilidade não superou o ponto de corte nos coeficientes, tanto no alfa de Crombic como no ômega de McDonald, um dado que também foi apresentado em estudos anteriores. Ainda assim, os dados do estudo atual foram os mais próximos do adequado. Com relação às correlações entre os fatores do BRSQ e do DFS2, foram encontradas correlações teoricamente esperadas, uma vez que as correlações mais autônomas se correlacionaram de forma positiva com as dimensões do flow, e as regulações e motivações controladas se correlacionaram de forma negativa. Então, os dados obtidos nesse estudo vão corroborar o que é proposto para as relações teoricamente propostas entre a autodeterminação e o flow, conferindo evidências de validade convergente para essa versão brasileira da DFS2. Então, aqui eu trago minhas considerações finais de que essa presente dissertação trouxe evidências de validade para ambos os instrumentos. No BRSQ, ambos os modelos tiveram muito bom ajuste aos dados, porém, devido à validade discriminante, o BRSQ obteve um desempenho psicométrico melhor. Com relação à DFS2, todos os modelos testados tiveram um muito bom ajuste, porém, o oblíquo foi considerado superior. E, por conta das mudanças realizadas, na versão reespecificada, também manteve esse muito bom ajuste, então foram conferidas evidências de validade baseadas na estrutura interna e com medidas externas para essa versão. Então, as medidas aqui adaptadas vão fornecer evidências robustas de que elas são adequadas para mensurar a autodeterminação e o flow disposicional em praticantes brasileiros de BT. Com relação às limitações e recomendações para estudos futuros, no estudo 1, a gente não considerou a literatura cinzenta nas investigações. Nos estudos 2 e 3, a invariância das medidas não foi explorada, assim como as correlações da frequência e do tempo de prática com os níveis de autodeterminação
e flow disposicional experimentados pelos praticantes, o que poderiam trazer dados de como esses construtos são apresentados no BT. Algo que a gente queria explorar, mas por conta do tempo a gente não conseguiu investigar todos esses pontos. Outra limitação dos dois estudos empíricos foi a utilização da mesma amostra e também não foi possível equilibrar o número de praticantes amadores e profissionais. E uma hipótese para isso é que há, não só no Brasil, mas como no mundo, o maior número de praticantes amadores em virtude que ainda está no processo de profissionalização. O beach tennis ainda precisa de muitas questões relacionadas às competições que precisam de ajuste. Então, recomenda-se que futuros estudos busquem suprir as lacunas deixadas e continuem a investigar as evidências de validade e fidedignidade de ambas as medidas, a fim de consolidá-las para uso nas pesquisas esportivas brasileiras. Aqui estão minhas referências. Obrigada. Obrigado a você, Lorena, pela apresentação. Vamos, então, passar a palavra ao doutor Rogério da Cunha Voser, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para que faça as suas arguições. Professor Rogério, fique à vontade. Tá bem. Estão ouvindo bem? Sim. Tá bem? Tá ótimo, então. Então, pessoal, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Deve ter colegas do grupo de estudo, né, do Hernandes, então é importante os aprendizados que a gente vai obtendo ao longo de todo o processo acadêmico, tanto na qualificação, né, Lorena, que foi árdua, né? Nós fizemos, eu me lembro, quase, acho que deu 4 horas, o professor Balminotti estava junto, não sei se o Hernandes lembra disso, acho que ficamos 4 horas ali, alinhando algumas questões, debatendo, né? Então, foi muito bacana aquele primeiro momento, né? E agora, então, estamos no segundo momento, e muito feliz de estar aqui contigo, com o Hernandes, que é um grande amigo de longa data, né, de poder trazendo informações novas para o esporte, né? Então, o Hernandes, né, foi um colega da psicologia, né, não era da psicologia do esporte, e nos unimos aqui na universidade, nas primeiras experiências, na Universidade Luterana do Brasil, com aquelas modalidades esportivas, e desde ali, né, Hernandes, mais de 30 anos, quase 40 anos, nós já estamos pesquisando em cima, né, do esporte, né, trazendo muitos dados importantes, significativos aí para a academia. Um prazer de novo estar com o Vicente, né? Eu não conheço pessoalmente, mas assim, né, pelo jeito, parece ser uma pessoa muito querida, muito dócil, né, com uma pegada, né, leve, né? Importante, né, Lorena? Professores mais tranquilos, né? O Vicente, assim, não conheço ele, me parece uma pessoa muito agradável, muito boa de conviver. Eu espero numa ida aí no Rio de Janeiro. Inclusive, eu estou indo aí dia 27, Hernandes, e vou ficar 27 até dia 5. Vou ficar aí em Copacabana, posto 5, aí vou caminhar para ver tu jogando, está jogando bem mesmo. Eu vou estar aí, a gente vai dialogar aí. Então, um prazer estar aqui, né, com vocês, né, nessa tarde, né? Estou no período de férias aqui, mas não pude negar, né, a solicitação da Lorena e do Hernandes, né? Estou no meio também aqui, conturbado. Sou avô há 4 meses, então a neta vem para cá. Agora eu trouxe meus pais para morar também em Porto Alegre, chegaram ontem. Então, aqui na sala, eu vim para a cozinha aqui, para fazer essa banca aqui. Então, esse é um respeito que eu tenho, né, pelo que é construído aí pelo colega, professor Hernandes, e por ti, né, nesse processo. E já queria aqui, né, começar o nosso diálogo aqui, dizendo que, né, está aprovado, então vamos relaxar na nossa conversa, está aprovado. Foi um belo trabalho, né, muito bom trabalho. Se observa, Lorena, assim, que houve uma evolução absurda. Vicente deve depois colocar isso. Fica tranquilo, tá, Vicente? Se quisesse atravessar aqui e complementar, tranquilo. Ficou muito bom o teu trabalho. Houve uma evolução assim demasiada, foi muito bom, em curto espaço de tempo. Me lembro que as nossas discussões lá iniciais era, né? Eu me lembro do professor Balbinotti falando, né? Seja mais detalhista, né, no desenho ali para explicar melhor como é que tu ia fazer a coleta, como é que ia ser a utilização do instrumento, como é que tu ia fazer, né, toda a validação do instrumento. Então agora ficou muito melhor, está claro, né?
Me lembro também que o relato foi que às vezes tu tornava repetitiva na escrita, né? E redundante em alguns momentos, então também a escrita ficou bem objetiva, até porque tu já fez separadinho o trabalho, estudo 1, estudo 2, estudo 3. Também observo que na primeira tu tinha ideia de 4 estudos, né? Estudo 1, 2, 3 e 4, então ficou estudo 1, 2 e 3 agora também, né? Tu ouviu uma pequena mudança. E também ficamos, naquela época, bem de memória, a Covid não me atacou ainda na memória. E me lembro também que a gente ficou muito preocupado na época como é que tu ias buscar essa amostra, né? Quem está assistindo aqui, né? Essa coleta talvez tenha sido bem mais difícil que depois com os dados na mão para fazer a validação do instrumento, que é uma loucura, né? No Rio de Janeiro, com esse calor, indo em praia, indo em evento, indo, né, em torneios, campeonatos, pedindo autorização, te apresentando, né, aquele grupo todo de colegas junto, tentando com a pranchetinha. Eu sei que o Hernandes faz comprar, né, 30, 40 pranchetas e distribui para todo mundo ir atrás das informações. Então, é muito complexo, né? E a nossa preocupação naquela época era, né, como é que eu vou conseguir coletar? Qual é o grupo que eu vou? Né? E o beach tênis é uma modalidade nova, recente no Brasil, comparado com as outras modalidades esportivas, um esporte individual. Então, né, muito mais fácil quando tu fala com o treinador numa equipe coletiva, tu acertou com o presidente, com o treinador, vou coletar a turma, bota numa sala, né, Hernandes? Quantos trabalhos de de motivação, de liderança? Bota numa sala, um dia antes do treino, antes do jogo, a gente fazia, né, lembra? A ansiedade pré-competitiva, a gente chegava antes do jogo, botava o pessoal na bancada, dava as pranchetinhas. Cara, o esporte individual é uma conquista, né? Individualizada para poder fazer que a pessoa preencha, né, esse questionário. Então, assim, é bem complexo. Tu conseguiu, né, trazer uma amostra significativa também de atletas, né, que já estão competindo, claro que não é uma alta performance, né, não tem patrocínios, a grande maioria, mas já estão no ambiente de competição, já estão, né, levantando o troféu com o professor Hernandes, já estão, né, lidando com frustrações, com autoestima, com feedback das pessoas. Então, conseguiu, mesmo tu relatando na tua apresentação, que teve um desequilíbrio entre amador, normal, por ser uma modalidade que está começando, é uma febre no Brasil, é um esporte que pode ser jogado na praia, pode ser jogado no indoor, aqui no Rio Grande do Sul, tem muitas quadras cobertas por causa do frio, da chuva, né, da temperatura que não auxilia muito. Então, popularizou, é criança jogando, é mulheres, é idoso, todas as idades. Então, é uma febre no Brasil. Então, te parabenizo, né, pela essa busca, né? Acho que a amostra foi bem bacana. Mais de 440, se não me engano, pessoas participando. Então, foi vencida essa etapa, era uma preocupação nossa lá na qualificação. Será que a Lorena vai conseguir ir atrás? Porque vamos aí combinar, né? Os colegas que estão assistindo aqui, devem ter colegas que já passaram do mestrado, estão no doutorado, né? O mestrado é muito complexo. Em 2 anos, os alunos não têm experiência ainda, né, da academia, tem que fazer todos os créditos, participação no grupo de estudo, muitos de vocês ainda acabam tendo que trabalhar. Teve a Covid também, né? Teve a pandemia, então foi um processo assim muito complexo para tu hoje estar apresentando um trabalho assim, né, de alto nível. Teve um momento que eu estava lendo assim, pô, será que isso aqui não é de doutorado, esses 3 estudos? Pô, fez um trabalho de revisão interessante, né? Foi um trabalho muito bem feito. Fez os 2 estudos de validação, né? Então, assim, estivesse apresentando aqui um trabalho de doutorado, né, com um pouquinho mais de tempo, talvez tu ainda até melhorasse ainda aquele estudo de revisão, né, pudesse ampliar a amostra para aqueles mais praticantes de performance, era um trabalho de doutorado. Né? Então, tem momentos que eu li assim, como parece que é doutorado, até fiquei em dúvida na hora, porque tanta gente passa o tempo, né? Sei que a Lorena está no doutorado ou no mestrado. Então, muito bacana, né, todo esse processo que tu avançou. Também deve ter contribuição de um grupo também que apoia, a gente não consegue sozinho, indo em todo lugar. Então, parabenizo aqui o grupo também que te apoiou, né, nessa tarefa que foi bem complexa. Deixa eu ver, eu estou anotando, eu estou falando algumas coisas assim, que eu me lembro da qualificação, mas eu também fiz um texto aqui, que eu já preparei, que eu não me lembro, se eu não tinha me falado, se eu tenho que enviar depois um parecer, né?
Eu fiz um parecer também aqui. E vamos avançando, então. O primeiro estudo, tu mesmo relataste ali, né, que eu estava esperando, essa ser uma das minhas perguntas, né, seria as limitações, né? Então, tu trouxeste algumas questões de limitações, aqueles estudos mais cinzentos, né? Claro que são poucos estudos ainda no beach tênis, né? A gente tenta pegar de todos os esportes, e no beach tênis é uma modalidade ainda, né? E ainda tem pouquíssimos estudos no Brasil, né, no beach tênis, então alguns do exterior conseguiu ainda trazer. Então, com um trabalho bacana ali de validação de todo o processo. Tu iniciou com 126, né, e tu excluiu aqueles que eram duplicados, tu excluiu 45, se eu não me engano, né? Depois ficaram 81, tu também, de novo, excluiu 48 pelo título, pelo resumo, e depois, dos 33, tu excluiu mais 13 ainda, né? E, né, tem várias questões ali de exclusão que tu colocaste e acabaram ficando somente aqueles 20 estudos. Então, também foi um desenho, né, muito bem realizado, estruturado, está muito clara a metodologia que tu estudou para fazer isso. Eu tenho acompanhado, né, o Hernandes tem publicado muitos artigos de revisão, então artigos bem feitos, bem realizados. Até de TCC, né, Hernandes, tem acompanhado aqui, tu já vinhas fazendo para muito trabalho de conclusão de curso, que praticamente o aluno que vai para o mestrado já está pronto a revisão, né? No momento que ele já está ali fazendo nos grupos de iniciação científica. Então, parabenizo para esse primeiro estudo. E os outros dois estudos, né, também foram estudos muito bem estruturados, né? Um para validação do instrumento de autodeterminação, o estudo 3, na sequência, né, uma validação do instrumento de flow. Tu mesmo comentas ali, né, de algumas questões que poderiam ter sido feitas de outra forma, né, mas acho que foram muito bem realizadas, toda a parte do desenho delas, as evidências de validade, de confiabilidade, de conteúdo. Acho que, né, o Hernandes é craque nisso, então nem me atrevo a fazer comentários nessa área. Acho que o Vicente, que é mais dessa área, né, de validação de instrumento, né, a psicometria, eu acho que tem mais propriedade de falar que eu, né? O Hernandes sempre nossos trabalhos, eu era o braçal, né, Hernandes? Eu era que eu ia atrás das modalidades, fazia contato, aplicava o instrumento, né? Botava lá na planilha, botava na SPSS, depois que o Hernandes sentava para poder, né, organizar todo esse desenho e ver toda essa validação. Então, essa parte eu sei que o Hernandes deve ter te apoiado muito, e pela tua apresentação também tu acabou aprendendo. É bacana, tem uma disciplina no curso, no próprio curso de pós-graduação que o Hernandes, né, ministra, né, uma disciplina muito bem estruturada, inclusive um aluno meu participou, elogiou bastante, né, a disciplina que trata dessa temática toda de validação de instrumento, e pela tua apresentação se observa, né, que tu aprendeste muito com esse processo, né, de validação. É um caminho duro, árduo, né? Então, existe uma evolução grande, né, daqueles instrumentos, software que a gente usava antigamente para os softwares que têm se usado agora. Então, também isso é muito importante ficar atento a isso, né, que talvez nesse processo de continuidade de estudos, se for fazer doutorado, né, talvez possa avançar nessas questões que envolvem a validação. Fico muito feliz, né, de observar. O resultado é importante, né? Eu acho que o resultado também é muito bacana de tu, né, chegar ao final e dizer que o estudo 2 e o 3, né, temos condições de replicar isso para uma população brasileira, né? Os dois instrumentos, principalmente o segundo do estudo 3, né, dá para ser usado. É uma carência, né, Hernandes? Quando a gente vai procurar esses instrumentos, a gente acaba, vocês pegarem aí, né, as pesquisas, os artigos que tem, a gente acaba pegando os instrumentos e não valida, não faz uma adequação para o Brasil e já sai aplicando aqui. Então, esse estudo teu vai ser um facilitador desse processo de todos aqueles que estudam na psicologia do esporte, né, que querem aplicar, querem se aprofundar com questões. Essa área da motivação é extremamente importante, né? Sujeito motivado intrinsecamente, que vai ter
né, uma autodeterminação muito mais elevada, que vai chegar ele, né, no estado de flow, né? Não é fácil esse processo, né? Então, tu trouxe uma modalidade que é nova, né? Então, né, as pessoas têm pouco tempo de prática, talvez aí 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, o esporte também que essa motivação vai se dando a partir desse reconhecimento, né, desses resultados, da parceria também que ele vai, né, dentro desse processo todo, de encontros com as pessoas, né? Então, é uma motivação individualizada que, com certeza, ele indo, né, progredindo, não sei se o Hernandes já teve no estado de flow, mas ele já está competindo, né? E que é para poucos, né, chegar a esse estado assim, né, de estar lá, de abster daquela plateia em Copacabana, naquela gritaria, e tu tá no estado de concentração assim máximo para poder executar aquela tarefa técnica, tática individual, né, com toda a qualidade e destreza, né? Então, o seu trabalho é muito interessante nesse sentido, né, de poder aprofundar. Então, agora, você já teve esse passo da validação, os novos estudos é avançar para aplicar. Então, talvez aí os trabalhos de conclusão de curso de vocês, pegar esse seu instrumento com essas questões, né, e aplicar em grupos diferenciados, grupos de mulheres, de grupos de homens, e essas diferenças de gênero também, de anos de experiência, faixa etária de iniciação também é importante, né? A gente acaba estudando muito dentro do esporte, principalmente nós da educação física, né? A gente dá muito valor para o processo de iniciação esportiva, tá? Que a gente sabe que experiências positivas na infância, elas fazem que as pessoas tenham maior aderência, né, posteriormente na vida adulta e no envelhecimento. Então, a gente controlando essas variáveis todas de motivação, né, de estudos de autodeterminação, estudando nessa faixa etária inicial aí né, o teu tu pegou maior de idade, mais tranquilo, não precisou termo de assentimento, né, então facilita também o preenchimento e entendimento do questionário, mas agora também nós temos que pensar, né, dessa validação de pegar nessa faixa etária, que as crianças hoje estão jogando muito beach tênis, 8, 9 anos. Se vocês repararem, os pais estão tirando a criança do computador sedentarismo e levando para a prática do beach tênis como forma também, né, de ocupar o tempo livre, de ter, né, um dia saudável, né? Talvez aí 70% do dia é sentado em aula, sentado no computador, celular, então é pouco tempo dedicado ao esporte. E sem sombra de dúvida, né, é muito interessante quando falaste ali de possíveis estudos futuros, né, de você tentarem também ir para essa população, porque como é um esporte novo, a gente não... Claro que o estudo inicial tu vai no que tem, né? São as pessoas de vida adulta, que muitos não tinham nem experiência motora, que é um esporte fácil de aprender, jogar. Então, essas pessoas já estão começando com uma idade, mas imagina, né, a longo tempo isso. É um esporte que veio para ficar no Brasil. Então, já sugiro aqui também ao grupo de vocês que comece a dar uma atenção para essa base toda que está vindo, para essa criançada toda que vai vindo, para que esses instrumentos aplicar neles e validar essa faixa etária serão extremamente importantes. Eu fiz um parecer aqui, eu vou ler esse parecer, acho que fica melhor assim de a gente conduzir. Se eu me lembrar de alguma coisa de detalhe, eu tenho umas perguntas no final, tá? Então, eu botei assim, olha só. A temática do estudo é relevante e atual e poderá contribuir com informações importantes para a psicologia e pedagogia do esporte e para todos que militam no ambiente do esporte, tanto de iniciação como de rendimento, mais especificamente para o beach tênis. Existe uma relação do pesquisador com o objeto do estudo, inclusive o Hernandes, teu orientador, que joga, né? É um facilitador. Às vezes a gente fica, né, às vezes grupos muito fechados, grupos assim, né, do professor querer obrigar a pessoa a fazer naquela área de esporte. Por exemplo, pessoas vêm que vão pesquisar futsal, futebol, que é onde eu estou estudando, né? Eu já observo que o Hernandes ele transita em beach, né? Em outras modalidades ele tem transitado. Então, é legal assim, né, de trazer algo novo, né? E tu teve essa experiência também, né, Lorena, de estar no meio do beach, então tem uma relação. Tu foste aplicar os instrumentos também, né, junto com teus colegas. Não foi um trabalho que está pronto, né, tudo coletado, agora vamos brincar com os dados. Não, tu foi lá junto, coletou, então tu participou do processo e tem coisas dentro desse processo que não está aqui na pesquisa.
tu não tem, às vezes, nem como escrever dentro dos teus resultados da pesquisa, mas tu estava lá vendo o comportamento das pessoas, as motivações, né? Coisas durante o jogo, antes do jogo, pós-jogo. Então, tu conseguiu entender esse ambiente, né? Que seria também uma possibilidade de estudos qualitativos juntos, né? Para a interpretação desse cenário e ambiente, do que acontece antes de um jogo amador de beach tênis, durante um jogo amador de beach tênis, pós-jogo de beach tênis, que tem a cerveja, e diferente do grupo, né, de alto rendimento, que tem um pré-jogo diferente, um jogo diferente, um pós-jogo diferente. Né? Então, bacana de tu ter ido lá. Então, né, eu coloquei isso no sentido que tem uma aproximação da pesquisadora e do orientador em relação ao esporte. Apresenta uma ótima justificativa, e combinamos, né? Validação aí de 2 instrumentos, uma revisão legal, né, que tu buscou, te respaldar para tu entender como é que tu ia avançar nessas questões de validação. Então, muito bem. Os objetivos também estavam muito claros, bem colocados. O objetivo de cada estudo está muito claro. A mestranda demonstrou uma grande evolução entre a apresentação do projeto e a sua defesa final. A pesquisadora descreve que a motivação, que eu já falei, né, estará presente em todos os contextos do esporte e da vida. Quanto mais motivação intrínseca, mais autodeterminados serão os comportamentos das pessoas. A autodeterminação estabelece um contínuo de motivação em que os níveis motivacionais buscam explicar os comportamentos dos indivíduos. A autodeterminação, por sua vez, pode ser considerada um precedente do flow. Um estado mental ótimo caracteriza experiência muito positiva associado ao também funcionamento do ótimo indivíduo. Tu vê que foi precisa. Eu peguei do teu resumo. O resumo estava perfeito, está claro, né? Para quem não entende nada, eu também me coloco muito, né, Vicente? Assim, ó, eu não sou da área da psicologia, não sou da área do esporte, não sou da área de validação de instrumentos. Eu cheguei ali no teu resumo, está claro. Né? O meu mapa mental que está claro. Muita motivação, autodeterminação, estado de flow. Né? Qual é o grupo que ela pensa? Está tudo claro. Eu busquei isso do teu trabalho. Né? O objetivo da presente dissertação foi buscar evidência de validade dos 2 instrumentos, né? O questionário de regulação comportamental e de fluxo, né? Que é o flow, usados no ambiente esportivo. A pesquisa contou com um número muito bom de praticantes, 441, apesar de ter relatado, né, desse pequeno desequilíbrio, talvez, mas justificável, né? Em função de uma modalidade nova. E os 3 estudos, então, né, o de revisão, que foi a base, sustentou, conseguiu entender que pé está, e teu estudo vai ser uma referência para os novos estudos de revisão, né? E os 2 instrumentos, então, validados, que talvez, né, no futuro também possa fazer, né, na iniciação esportiva, na questão de gênero, né, comparar anos de experiência. O Hernandes gosta de fazer muito isso, né? Faz essa correlação com anos de experiência, correlação com gênero, né, com o pessoal do amador, com rendimento, fazer essa brincadeira com esse monte de dados. Então, eu vejo aqui, fazer um parênteses, depois eu sigo, né? Então, um potencial assim absurdo de artigos. Nós temos aqui 3 artigos prontos, né, Hernandes? E desses artigos, com a coleta que tu fez, tu pode, né, apresentar aí, tranquilamente, aí, mais 2, 3 artigos, né? Fatiar por idade, por gênero, aí pode fazer aí inúmeros artigos, publicar em revistas, né, de qualificações diferentes. Esse estudo aqui vai ser mais sintetizado, que acontece comigo na área do esporte. Eu não sei se na área da psicologia de vocês acontece. Né? Por exemplo, nós temos a Revista Brasileira de Futsal e Futebol. Tá? Ela é uma B3. Só que é uma revista, por ser do futebol e futsal, todo mundo entra para ver os artigos, todo mundo acaba lendo os artigos, principalmente aqueles que são mais amadores, não são da academia, são treinadores, que a linguagem até fica mais acessível, então todo mundo acaba entrando. Quando eu pego um artigo top meu de futsal, eu jogo lá numa revista, talvez internacional, que cai no meio de um monte de outros artigos, às vezes, claro que vai ter um impacto maior, é importante para nós, mas, né, muita gente que é do meio, porque o que é a lógica da pesquisa? As pessoas aqui poder usar. Eu imagino que as pessoas vão pegar a tua dissertação e dizer, porra, só que eu vou usar ali, o treinador vai usar, a comissão técnica vai usar, as pessoas que estão trabalhando vão poder usar. Então, não tem sentido de a gente fazer ciência se as pessoas não vão usar.
E a gente acompanha muito isso, né? Pessoas, às vezes, fazem trabalhos bons, bem consistentes, né? E, às vezes, tem até vergonha porque fica lá no lume nosso, aqui, mestrado, doutorado, não chega para as pessoas que realmente dá ponta que vão desenvolver. Então, não tem sentido de fazer isso, né? E sempre foi uma preocupação minha do Hernandes. Quando a gente trabalhou lá no esporte da UBRA, né, fazendo intervenção, o Hernandes fez muita intervenção de grupos, né? Não tem sentido de a gente estudar motivação, liderança, coesão de grupo, ansiedade, etc., se a gente não vai entregar isso, né, para quem está lá na ponta. Tá? Então, fica refletindo sobre isso. Né, Acredito tratar-se de um trabalho com profundidade acadêmica, apresentando dados confiáveis, com rigor científico que contemplam a estrutura exigida para um estudo de tal magnitude. O pesquisador teve uma participação efetiva na pesquisa, uma dissertação que poderá trazer contribuições para a comunidade do esporte, onde identifica a lacuna de conhecimento, tendo aplicabilidade prática e apresentou mérito para a sua realização, bem como para a sua aplicação. Baseado no descrito acima, sou de parecer que a dissertação apresentada preencheu os requisitos, portanto, sou favorável à aprovação. Tá? Então, eu vou te fazer agora umas perguntas, tá? Para a gente brincar aqui um pouquinho, até para o pessoal que está assistindo também refletir, né? Primeiro, assim, ó, a gente sempre olha do outro lado, né? Do lado da entrega do produto. Tá? A gente olha a entrega que tu fez, foi uma bela entrega para a comunidade científica, para o programa de pós-graduação. Eu queria saber, assim, Lorena, Lorena, tu vai trazer, né? Gostaria que nós somente falasse de forma breve sobre o teu percurso, assim, breve, tá? Porque o tempo nosso aqui eu já falei demais, né? O tempo breve, assim, como é que foi a Lorena que entrou lá no início, tá? E a Lorena nesse processo, bem breve, tá? Tem que ter a capacidade, é uma consulta de psicoterapia aqui, nós temos 30 minutos, tem que ser muito objetivo e breve. Os pontos, assim, de destaque, né? De evolução tua como ser humano, como pessoa, os aprendizados que tu teve, com grupo, com coletivo, com Hernandes, né? Os desafios teus ainda pela frente, que tu tem ainda que te desenvolver. Bem breve, essa é a primeira pergunta. Então, professor, como o senhor comentou, eu acho que realmente teve muita diferença da qualificação para cá. Eu comecei na pesquisa na graduação, né, mas ainda quando eu estava na metade da graduação, não faz tantos anos assim, mas eu não era muito experiente, né, então eu comecei essa jornada já querendo essa carreira de pesquisadora. Quando eu entrei no mestrado, eu fui ganhando mais experiência, mas assim, tem muita coisa que influencia nisso, né? As disciplinas, às vezes, que a gente faz, né? Determinados estudos, né? Como as revisões, que a gente passou a fazer muita revisão aqui no laboratório. Então, eu acho que, quando eu era da iniciação científica, eu fazia revisão, mas eu acho que não com a qualidade que eu consigo fazer hoje. Hoje em dia, a gente, aqui no laboratório como todo, a gente se especializou muito nas revisões sistemáticas, revisões de escopos, e a gente tem colegas aqui que passam muito conhecimento nesse nível, né, para a gente, das revisões, aqueles que têm mais experiência. E com relação da qualificação para cá, eu busquei muito essa questão de me aprofundar nessa parte de análise de dados, que quando eu cheguei para fazer a qualificação, eu ainda não tinha feito as disciplinas do professor Hernandes, eu já tinha estudado por fora, mas não tinha feito as disciplinas, então as duas disciplinas que o professor dá foram muito importantes para a minha bagagem nesse sentido. A gente, como um grupo aqui, como um todo, a gente pesquisa muito por fora também, não só nas aulas, mas a gente tem buscado se aprofundar nessa questão das análises de dados. Então, o que eu acho que eu mais evoluí foi tentar me aprofundar nesse conceito, claro, nesses conceitos das análises. Claro que eu tenho muito ainda a aprender, né? Eu acho que eu estou começando ainda, claro que já teve um avanço, mas tem muita coisa ainda que eu quero aprender para ter mesmo autonomia nas análises, né? E também, com relação aos desafios, um dos principais desafios foi a coleta de dados, realmente, porque, como o senhor falou mesmo, é um esporte muito novo e às vezes o acesso, assim, é um pouco, por mais que tenha o professor que joga, né, o acesso não foi tão tranquilo, né, com relação aos organizadores das competições, né? Então,
a gente teve como um todo, né? O grupo todo que me ajudou muito na divulgação da pesquisa e na coleta. Então, eu tenho que agradecer a todo mundo que está aqui, porque cada um contribui um pouquinho para que eu chegasse até aqui e conseguisse ter uma boa amostra para defender a minha dissertação. Então, acho que como um todo foi isso. Assim, foram muitos desafios, a escrita também, né? O professor Nath puxa bastante a nossa orelha com relação a isso, a gente tentar ser mais objetiva, né? Então, eu acho que em tudo eu melhorei um pouco. Tenho muito mais a melhorar, mas eu acho que consegui entregar um trabalho melhor do que há uns 9 meses atrás, quando eu estava na qualificação. A qualificação foi muito importante para eu ver pontos que eu precisava realmente melhorar e saber onde me dedicar nesse curto período de tempo que eu tinha até a defesa. Então, eu tentei ao máximo me dedicar, né, muitos dias, noites, madrugadas, né, e todo mundo aqui faz parte disso. Todo mundo ajudou um pouco para que esse trabalho pudesse ser apresentado hoje. Acho que, resumido, foi isso. A próxima é assim, a partir do teu... Porque já respondesse outros que perguntar a limitação, né, o processo da qualificação para hoje, a gente já foi falando. Assim, a partir dos teus achados, que forma que tu acredita que os teus dados, né, contribuirão para os praticantes de beach tennis? Que forma agora essa entrega? Então, terminou, né? De que forma tu acha que esses teus dados podem contribuir? Para quem vai contribuir isso? Primeiro, a partir da revisão de literatura que eu fiz do beach tennis, pouquíssimos estudos são realizados no Rio de Janeiro. Então, além das revisões que fizeram mapeamento sobre os estudos que já existem, na minha própria revisão para construir a dissertação, os artigos, eu verifiquei que é quase inexistente esses estudos. E idem para as variáveis psicológicas. A maior parte dos estudos não tem as variáveis psicológicas envolvidas, né? Então, são questões do esporte, mas são questões mais físicas, né? O desempenho, mas não voltadas por como essas variáveis psicológicas podem impactar no desempenho. Então, a psicologia do esporte, que é onde eu foco todo o meu trabalho, tem como um dos seus pilares saber como esses fatores psicológicos vão impactar na vida dos praticantes de esportes como um todo. Então, eu acho que o meu trabalho, de certa forma, é um ponto de partida, né? Um convite para os demais pesquisadores da psicologia se interessarem por essa nova modalidade, né? Trazendo também instrumentos que podem ser replicados, né, nesse contexto, e que mais pesquisas possam ser realizadas nesse campo, né? Como eu falei, é inexistente praticamente as pesquisas sobre o beach tennis. Então, é um convite para que ele seja mais explorado, entender como esses fenômenos ocorrem. Porque eu acredito que, por mais que a profissionalização esteja ocorrendo assim, um pouco devagar, né, mas eles já estão conquistando um grande espaço. Eu creio que futuramente o esporte vai estar numa Olimpíada, né, os torneios vão ter uma maior magnitude. Então, eu creio que isso vai ajudar justamente na preparação, até para os responsáveis por esses eventos se embasar em questões psicológicas que vão afetar o desempenho dos praticantes nos jogos. Tá bem. E qual é os próximos passos teu agora? Para a gente fechar aqui 3 horas, fechou certinho? Quais são os próximos passos da Lorena? Meus próximos passos é ingressar no doutorado, né? Já tenho a matrícula depois do carnaval e eu pretendo continuar a pesquisar na psicologia do esporte. Pretendo também, talvez, ver outros esportes em comparação ao beach tennis, tentar fazer um comparativo entre esportes, ver essa questão da autodeterminação e do flow, que são assuntos que me interessam muito. Descobrir essa teoria da autodeterminação, que até eu entrar no mestrado eu não tinha conhecimento, né? Foi um divisor de águas, assim, essas especificidades. Eu vejo muito disso nos contextos, então eu acho uma temática muito importante. Então, eu pretendo continuar investigando esses construtos no esporte e no doutorado também. Tá bem. Então, vai ter os artigos, né, Hernandes? Vai sair esse artigo, que tem os que fogem, né? Talvez ela vai para o doutorado, ela vai ter que entregar esses 3 artigos. Né? A gente já vai preparar eles para publicação. Então, tá, muito obrigado aí, estou satisfeito, tá? Parabéns, Lorena.
Sucesso. Eu agradeço. É importante a tua participação nessa área, né? É uma lacuna, um buraco, né, Hernandes? Quem está lá na ponta do esporte não usa muito da ciência, e como é psicologia do esporte, às vezes o psicólogo não tem informação, conhecimento de esporte, e quem é da educação física não tem conhecimento de psicologia, então fica meio no limbo ali a psicologia do esporte, né? Tanto é verdade que vocês analisar, poucos cursos de educação física têm na grade curricular psicologia do esporte, e poucos cursos de psicologia têm na sua grade curricular psicologia do esporte. Então, tem que dar sorte, assim, né, de ter um esportista, psicólogo, né, alguém assim que queira pesquisar nessa área. Então, né, tomara que tu sigas e seja mais uma pessoa que contribua com a psicologia do esporte. Eu sou parceiro de vocês aí para o que precisarem. Até para coletar aqui, tá? E manda os instrumentos que eu faço uma coleta aqui, bota a turma a trabalhar aqui também. Vicente, contigo, Vicente. Ó, foi 2h30 até as 13, certinho. Em 4 horas estamos na praia, né, Hernandes? Tô louco para ir para o Rio de uma vez, cara. Muito bem. Obrigado, professor Rogério. Lorena, tu queres dizer mais alguma coisa? Só agradecer a participação do professor. Como sempre, ele traz contribuições muito valiosas e traz para debate pontos que são muito relevantes no nosso contexto. Ok. Bom, então vamos passar a palavra aí ao professor Vicente Cassep Borges. Professor Vicente, por favor, fique à vontade. Então, obrigado aí, pelo convite também, né? Obrigado, Lorena, professor Rogério também, obrigado pelas gentis palavras também, foi muito bom te ouvir falando, né? Foi ótimo, né? Também uma pessoa muito leve, né? Muito agradável. Eu acho que eu sou agradável, mas eu sou bem criterioso também na hora de avaliar, mas o que não vai ser o caso hoje, assim, porque está muito boa essa dissertação, sem ter participado da qualificação, eu voltei também, né? Minha memória não está tão boa, mas eu acabei dando uma olhada lá no que eu tinha sugerido na qualificação, e aí é muito satisfatório ver que tudo que foi sugerido foi incorporado, foi refletido, e a coisa de fato aconteceu. A gente propôs diversos desafios, que os desafios foram todos cumpridos, atingidos a contento, assim. Então a leitura, assim, do documento traz aquela coisa, assim, tipo, do lado é legal ver um documento muito bom, né, assim, e por outro lado a gente fica naquela sensação de impotência, assim, o que eu vou falar, o que eu vou contribuir no negócio que já está todo redondinho, já está tudo certinho, né, não tem tanta coisa para se fazer, né. Então deixa eu ver, abrir meu arquivo aqui para ir olhando, né. Já sabe da situação, né, a minha leitura foi toda complicada, eu estou desde segunda-feira sem luz, né, fui lendo na bateria do computador aqui, que foi segurando, mas acabou dando certo, né, para conseguir fazer essa leitura, né. Tá bom, vamos para o que foi incorporado. Sim, acho que isso aqui foi uma coisa que eu achei legal. Tu descreveu o esporte para um cara leigo que nem eu, que não sabe nada, né, do beach tênis. Tu falou o peso da bola, o tamanho da bola, a pressão da bola, o tamanho da quadra, essas coisas eu não tenho a menor noção, né. Embora, assim, tipo, na tua qualificação eu reclamei, pô, isso aí é um esporte lá da Zona Sul do Rio, nunca vi no recreio, e agora já estava pedalando, estava lá, assim, primeira escola de beach tênis do recreio, então, né, já chegou aqui na Zona Oeste também, e como tu citou, deve ter ido para todo o Brasil. Enfim, a modalidade de fato está grande, e imagino até que deve ter uma diferença de tamanho da qualificação para cá, assim, então o negócio que de fato explodiu, né, assim, então e com uma tendência crescente também, estou entendendo dessa forma, né. Que mais, assim, tu fala que existem 4 estudos nacionais, nenhum da área da psicologia, assim, mas era legal tu falar desses 4 estudos, porque
são só 4, são brasileiros, talvez fosse legal dar uma esmiuçada neles, assim, já para a gente... já que são só 4, né? Então é interessante, mesmo não sendo de psicologia. O estudo 1, enfim, deixa eu tirar um zoom aqui que eu consigo enxergar melhor. Assim, eu só senti falta, tu falou que já foi publicado como capítulo, se botar referência desse capítulo, eu acho que é legal, assim, também, só para já constar, já que já está publicado. Já falou, se só falou foi publicado, mas acho que a referência sempre ajuda, né? E aí acaba até que o que tivesse de contribuição não seria tão legal, mas é um estudo que foi feito do método Prisma, eu acho que ele foi todo certinho, eu acho que tu descreveu bem os percentuais de cada estudo, tu de fato construiu o conhecimento, de fato demonstrou como é que é o estado da arte na área, né, em termos de conhecimento que foi levantado com essa tua revisão sistemática, assim. Então, achei bem legal, assim, não há o que mudar, se tivesse também já seria tarde, mas não há muita coisa para mudar, né? Eu acho que isso aqui é uma dúvida que eu levantei e vou levantar de novo, que é a questão de literatura cinzenta, desse conceito de literatura cinzenta, tu até descreveu, colocou uma nota de rodapé, né? O que eu ia te convidar para fazer é botar no texto essa nota de rodapé e citar exemplos do que é literatura cinzenta e o que não é, assim. Porque tu disse que é coisa que não foi avaliado por uma comissão editorial, agora não achei onde é que está essa aqui, mas você falou mais ou menos isso. É o que não foi avaliado uma comissão editorial, mas, assim, por exemplo, um trabalho de congresso, assim, sei lá, tem uma comissão editorial que avalia, assim, que por mais seja só um trabalho de congresso, tem algum pesquisador que vê o que é aquilo lá. Então, esse conceito ele ainda está obscuro para mim, assim, eu acho que eu ia sugerir trazer para o texto e colocar exemplo, isso é, isso não é, assim, então tá. Em relação à tua amostra, assim, tá? Então, isso foi uma coisa que me deixou bastante satisfeito, assim, com a tua amostra, porque a gente te provocou na qualificação, né? Tipo, tu não vai conseguir esse número, e tu vem para a defesa final, tá aqui, ó, consegui. Então, isso deu nos dedos da banca, assim, então, com muito prazer a gente ver que essa nossa dúvida, nossa inquietação foi, enfim, imagino que com muito esforço, né, para atender, mas a gente fica feliz que tu tenha conseguido, porque a gente pontuou o quanto que seria difícil, a gente estava com essa impressão que seria difícil, a gente lendo o texto não sabe qual foi a dificuldade, mas o importante é que chegou e atendeu, apresentou um N muito bom, assim, né, uma amostra muito boa. A única pergunta que eu tenho para te fazer sobre isso é se eu não me engano também, a previsão na qualificação seria uma coleta de ir com a prancheta atrás do povo praticando na praia e tu fizesse uma coleta online, né? Então, como é que foi esse processo dessa mudança, porque essa decisão, né? Tá. Vou primeiro falar, professor, da literatura cinzenta para falar com o senhor. Por exemplo, uma dissertação de mestrado é considerada uma literatura cinzenta. Esse processo todo de revisão cega, né, por pares, é considerado um processo mais rigoroso, né, para a publicação em revistas. Então, tudo que foge disso acaba sendo considerado como uma literatura cinzenta, mas eu vou especificar melhor, colocar exemplos, enfim, para ficar mais claro. Agora, com relação à amostra, a gente realmente tinha essa ideia inicial de fazer a coleta com as pranchetas presencialmente. A gente testou isso, a gente foi em grupo para as praias e a gente viu que realmente não estava dando retorno. Porque, por mais que seja uma modalidade recente, né, e que a maior parte da nossa amostra seja de amadores,
eles ficam, os praticantes, num estado de concentração tão grande que eles não conseguem deixar esse estado de concentração para responder a pesquisa. Então, acontecia muitas vezes eles largarem a pesquisa pelo meio, jogar, e depois a gente, como eram muitos atletas, né, durante as competições e a praia, né, muitas quadras, muitos jogos ao mesmo tempo, a gente não conseguia, né, que a pessoa voltasse a responder a pesquisa. E fora que o fato dele já ter jogado, com certeza influenciaria na resposta. Então, ter esse controle foi muito difícil, né? Então, eles ficam muito eufóricos e muito concentrados, né, quando acontecem as partidas. Então, por ser uma escala de flow disposicional, não de estado, a gente viu que não haveria problema fazer essa coleta de forma online. Então, a gente teve um retorno, ainda que com um pouco de dificuldade, a gente teve que ir muito atrás das páginas, né? Muitas páginas de beach tennis ajudaram, divulgaram a pesquisa para a gente, professores de outro estado também fizeram essa divulgação. Então, a gente conseguiu aumentar a amostra por conta disso, por conta dessa troca. Porque presencial, a gente perdia muito material e também não tinha retorno. Né? A gente não ia conseguir a amostra prevista fazendo a coleta presencial. Né? A gente não tinha nem tempo hábil para isso. Então, demorou um pouco também na coleta online, mas a gente todo dia ficava divulgando com as páginas, os grupos, enfim. Então, a gente teve um retorno melhor, mas a gente testou, realmente foi em alguns torneios, né, mais de um dia, com um grupo de pessoas, mas a gente viu que realmente não era funcional, não era viável. Uhum. E quando tu terminou a coleta? Assim, Eu terminei em outubro. Não, então, porque isso aí também chama atenção, ter terminado a coleta em outubro e tu já está aqui defendendo em fevereiro, assim, e com uma análise toda adequada, toda certinha, assim, então isso é bem interessante, assim, teu processo, assim, bom, vamos adiante, assim, né? Tá, tu tem aqui a tabela 2 que eu chamei a atenção, que é as características sociodemográficas desses participantes, né? Bom, primeiro, isso aí também eu sinto falta, tu aponta as limitações também, não é... eu vou fazer um comentário, mas eu acho que não é nada que tu não saiba, né? Mas que tu tem um número igual de participantes de sexo masculino e feminino, né? Então, acho que é uma dádiva, talvez, da tua mostra, assim, que é perfeito para tu fazer um monte de análise, né? De fazer um teste T, comparando como é que tem diferença entre homens e mulheres e a própria medida de invariância, assim, tipo, tu ter o N certinho, isso aí também isso já ajuda, assim, né? Para fazer alguma coisa legal, né? E ainda nessa tabela, não tá tá nessa tabela, mas no outro estudo também tem. Não, é legal essa variedade regional, assim, que claro que a maioria do Sudeste, assim, também também por ser o teu local, e também imagino que seja a região que esteja mais difundida a prática do beach tênis, imagino, também não sei, né? Mas de qualquer forma tu tem representatividade de outras regiões, isso é legal. E outra que foi também uma inquietação que foi apontada na tua qualificação, que é essa questão de que o fenômeno do flow deve ser maior, assim, se em participante que é mais competitivo, que joga torneio, que pratica todo dia, que é campeão não sei do que, e é muito legal tu ter essa variável no banco, assim, né? Embora a gente cause, assim, talvez a gente quer assim, um pouco mais nesse sentido de trazer essa variável como correlacionar com outras coisas, saber se isso tem correlação com o flow, né? Colocar ela de fato no estudo, não apenas na descrição sociodemográfica, né? Então, claro que tem toda essa questão do tempo, enfim, que é super compreensível, né? Assim, mas a gente a gente também é aquelas ideias que ficam na cabeça, como se tudo está redondo, a gente fica pensando nessa ideia, poderia ter feito essa análise, poderia ter feito a outra análise, enfim.
Tá. Isso aqui é coisinha. Depois eu vou te mandar não vale a pena comentar cada vírgula aqui do negócio, isso aí eu te mando depois se a Light me permitir também, né? Se a Light me ajudar assim, a ter internet para mandar, assim, além da luz. Essa tabela 10, que apresenta o modelo dos itens hierárquicos, né? Não está errado assim, está bom da maneira que tu apresentou, mas talvez tu possa ter a opção de apresentar uma figura com as bolinhas, com as flechinhas, eu acho que talvez fique mais didático, assim, embora dá para entender perfeitamente apresentando por meio de tabela. Assim, não está ruim, eu estou te apresentando bem como opção, assim, que não vale a pena mudar, não precisa. Tá. E outra coisa na tua escrita está impecável, assim, não tem muito o que corrigir, né? Assim, o que eu ia dar talvez como sugestão é que eu acho que tu usa muitas siglas, tu abusa bastante do uso de siglas, isso acaba trancando a leitura, que às vezes te perde o que é essa sigla aqui. Aí tu volta lá, tem a lista lá das siglas, do que significa as abreviaturas, mas enfim, acho que ajudaria, né? Talvez usasse menos, né? Tipo, beach tênis, acho que não precisa abreviar. Assim, eu não sei se é usual os praticantes de beach tênis falando, vou lá para a Copa fazer um BT, assim. Então a não ser que seja esse o caso, eu acho que, enfim, né, mas também detalhe, perfumarias. Apêndice, que eu não sei se a nomenclatura é apêndice, acho que é anexo, mas também isso também é detalhe aqui. Depois eu vou te mandar essa versão anotada, assim, né? E aí eu acho que também, eu não sei se eu teria muito mais para contribuir, assim, eu teria mais para perguntas mais de cunho pessoal, assim, de como é que foi a tua aproximação com a modalidade, se chegasse a praticar, deu vontade de praticar quando fizesse a pesquisa, se... Vou comentar primeiro sobre as outras coisas que o senhor falou. A questão da invariância, das correlações, a gente realmente pensou em fazer, mas como a gente tinha um tempo muito curto, a gente não conseguiu realizar todas as análises que a gente gostaria. Mas para a publicação, a gente pretende adicionar essas questões de invariância, correlações, até porque vai trazer mais dados, né, sobre esses construtos no beach tennis. A outra coisa foi a questão das figuras. No JESP, as figuras acabam saindo muito juntinhas, a gente não consegue, principalmente no modelo do Flow, que são 9 dimensões, os pesos fatoriais eles ficam muito juntos. Então, para visualizar... Fica feio. Não só feio, mas realmente não fica... não dá para entender muito bem onde que é o peso referido a qual... A gente já está trabalhando nessas questões de edição das figuras para ver se a gente consegue colocar, porque a gente realmente pretende as figuras, porque visualmente acho que explica melhor os modelos, né? Mas como para a dissertação a gente não tinha tanto tempo para edição de figuras e ver se daria realmente para fazer essa edição toda a ponto de ficar legível, a gente preferiu colocar as tabelas. Agora, com relação à minha proximidade com a prática, eu tenho assistido os jogos, ainda não consegui praticar realmente, como foi tudo muito corrido, o meu tempo para atividade física está escasso, por conta dessa correria toda, porque realmente foi pouco tempo para a gente coletar e fazer as análises e defender tudo agora no início de fevereiro, mas eu tenho me aproximado muito da prática, lido sobre, assistido os jogos, né? Já assisti jogos presencialmente, mas pretendo, sim, me dar a oportunidade de praticar assim que eu conseguir. Talvez no carnaval, não sei. Mas é isso.
Não, então eu só reforço meus parabéns, assim, que tá um trabalho muito bom, assim, acho que ele merece o 4º artigo, acho que correlacionando essas variáveis aí que tu tem, né? Mas claro que, assim, acho que o requisito está mais que suficientemente atendido, assim, acho que um brilhantismo, assim, negócio super bem escrito, análises psicométricas todas profundas e todas corretas, assim, então não tem muita coisa para apontar, assim, acho só que é um trabalho muito maravilhoso e parabenizar pela tua trajetória, aprendizado, por tudo. Então, parabéns. Se quiser falar alguma coisa enquanto o Hernandes não volta. Eu só agradecer, professor, pelas contribuições. São sempre muito valiosas as contribuições de professores de fora, né? Que às vezes a gente está tão imerso em coisas que a gente realmente não percebe e até expande, né, nosso olhar para pontos que a gente pode explorar que a princípio não havia sido planejado. Então, são sempre muito valiosas as contribuições e muito relevantes, e vou pensar em tudo que o senhor falou e fazer esses pequenos ajustes. Agradecer pela presença. Beleza. Ok. Muito obrigado, professor Vicente. Desculpem aí que eu estou sozinho aqui, está tocando o interfone aí. Eu tive que atender lá, porque as minhas mulheres me abandonaram, que me deixaram sozinhos, né? Agradeço muito, então, ao professor Vicente também. Você já teve a sua palavra aí, né, de retorno, Lorena? Então, vamos pedir a vocês, né, que eu acho que fica mais fácil, que vocês se retirem aí agora e nos deixem aqui só com a banca, né, com os professores. E assim que a gente tomar as decisões aqui, a gente avisa vocês para retornarem, né? Tá bom? Bom, então, estivemos reunidos ali com a banca dos professores, né? O Dr. Rogério Voser, lá da Federal do Rio Grande do Sul, e o Dr. Vicente Cassep Borges, aqui da Universidade Federal Fluminense, né? E os juízes, então, os avaliadores, né? Decidiram pela aprovação da tua dissertação, né? Evidente que, como nós temos, inclusive, essa coisa gravada aqui, né? Todas as observações que foram feitas, né? Agora o professor Vicente já trouxe toda essa questão desses dados ricos que nós temos ali, que, na realidade, não foram suficientemente aproveitados para análise, resultados e discussão, né? Isso realmente vai vai agregar um valor considerável ao trabalho, né? Inclusive como evidências também de validade da própria medida, né? Mas está gravado, você vai ter a oportunidade de rever isso, né? E nós certamente vamos fazer a inclusão, a melhoria desse trabalho todo, né? Claro que tu estás de parabéns, né, pelo trabalho que fizeste. É um trabalho também consideravelmente extenso, né, para uma dissertação, e também é extenso a tua dedicação aqui, né? Eu sou testemunha disso, como teu orientador, o teu engajamento, a seriedade com que tu levas a tua participação aqui no laboratório. Autodeterminada, professor. Ela está se mostrando autodeterminada, né? Não há dúvida nenhuma, né? E então eu só tenho também a agradecer, né? O fato, como já agradeci a tuas colegas anteriormente, né? O fato de tu estares aqui, de ter nos procurado e sempre ter tolerado também o teu orientador, que não é uma coisa fácil, né? Eu reconheço isso. E agradecer que tu também queres continuar, né? Que essa tua autodeterminação é tão efetiva que tu queres aí continuar, ir para o doutorado e tal. E agradeço, pois a gente precisa de vocês também, não é? Não é só nós que precisamos, não é só vocês que precisam de nós, né? Nós também precisamos de vocês, precisamos da universidade, enfim, não é? Nós, seres humanos, precisamos uns dos outros.
Então, muito obrigado, tá? Parabéns. Passo a palavra para ti e os professores também que fiquem à vontade para... Agradeço, professor, a sua orientação, paciência também, dedicação, né, em todo esse período, né, que nós trabalhamos juntos. Agradecer também aos membros do laboratório, né, que a gente não aprende sozinho, então muito do que eu sei é compartilhado com eles, então aos que estão aqui presentes e aqui, também aqueles que não puderam estar. Então eu só tenho a agradecer por fazer parte do LabMed, pela orientação do senhor, pela presença dos professores da banca. E é isso, obrigada. Agora é arrumar o doutorado e continuar trabalhando para me aprimorar mais como uma pesquisadora do esporte. Tá bom. Então tá.